Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui na sua presença, Senhor, buscando a sua face. Deus, venha falar com o seu povo, Senhor, que está aqui para ouvir de ti, Senhor. Que tudo aquilo que vier do homem, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, ó Deus. Que prevaleça somente a tua palavra no nosso meio, ó Deus. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus nos diz que não é pelo muito falar que seremos ouvidos, né? E sim pela sinceridade do nosso coração. Amém? Às vezes tem umas coisas assim engraçadas, né? Uma irmã veio me questionar sobre que eu sou uma pessoa assim muito esquisita, muito fechada, né? E ela me questionou, falou: posso te falar uma coisa? Eu falei: pode. Você não vai ficar bravo comigo? Eu falei: não. Aí ela falou: você é uma pessoa muito fechada, você é difícil da gente entender você. Por que você está falando isso, né? Não, é porque às vezes você está no culto, você está com a cara feia, você vai para a vigília, você está com a cara feia, né? E eu já tinha conversado isso com Deus, né? Muitas vezes é pregada a palavra na igreja e muitas vezes nós não damos muito ouvido. Às vezes o louvor, nós gritamos, nós choramos, pulamos, esperneamos, glória a Deus. E a palavra é pregada e a gente fica ali, ó, olhando para o pregador. Às vezes nem sabemos se estamos entendendo, né? Aí a gente não vê essas diferenças, mas Deus vê. Nós só vemos o que está diante da gente. Quantos irmãos aqui tem aqui nessa igreja? Levanta a mão igual o irmão Arnaldo. Muito bom. Você é igual ao irmão Arnaldo, Marcelino? Pelo amor de Deus. O único irmão que tem aqui na igreja que é igual ao irmão Arnaldo é ele mesmo, não tem outro. Que ele pega um microfone, ele sai correndo, pula, dá piroleta. É espontâneo, gente. Tem coisas que é espontânea na vida do homem, certo? Às vezes nós entramos em igrejas, nós vemos aquele movimento, aquela gritaria, aquele barulho, que eu não me vejo, eu nunca fui, eu não me vejo numa igreja assim, entendeu? Pode ser que eu vá lá, mas o que acontece? Esse contágio é porque um gritou, então ele gritou, eu vou gritar também, ele também, eu vou gritar, e Deus, ele age diferente. O irmão Arnaldo sai correndo aqui, imagine se todo mundo fosse acompanhar o irmão Arnaldo, que bagunça que ia virar aqui. Então, irmãos, às vezes vocês não olhem para mim, não olhem para o homem gesto, porque se vocês for olhar, e se eu subir aqui e começar a pregar sobre minha vida, falar sobre mim, quem estiver visitando não volta, e daqui 2 meses não tem mais nenhum irmão aqui dentro, porque o cara só vai pregar, e eu estou aqui para falar de Cristo. E não olhem para mim, porque o meu jeito é assim mesmo. Não é porque às vezes eu estou parado no canto na hora da vigília e está todo mundo pulando que eu estou triste, eu estou bravo, né? Então a gente tem que, como eu sempre digo, né? Nós temos 5 dedos na mão. Um é diferente do outro. Não poderia ser os 5 igual? Aquele monte de dedo tudo igual na mão? Mas não, Deus fez cada um de uma maneira. E na igreja a própria Bíblia diz que não tem só pastores, não tem só evangelistas. Então Deus levantou uns para ensinarem, que é o caso do Miguel, um para pregar, outro para orar, outro para... Então, a casa de Deus é assim. Então tem uns que são mais alegres, que ficam dando risada, não quer dizer que o outro é triste, mas tem uns que são mais sorridentes, e tem outros que são mais fechados. Nós não precisamos ir longe. Nós temos 3 irmãos aqui dentro da igreja que um é diferente do outro. Todos nós conhecemos. É o Enio, Elielso e Ebinho. O Enio é o mais dado com todo mundo. Elielso já é mais... E o Ebinho é o mais fechado. Então são 3 irmãos. Então a família de Deus é desse jeito também. Tem um irmão que é mais sorridente, tem um que é mais sério, tem um que é mais... Mas não deixa de ser de Deus. Porque Deus esquadrinha os corações. Deus olha para os corações. Amém? Na palavra que nós temos hoje, queria que os irmãos abrissem Jonas.
Quem não achou, Jonas é bem ali, depois de Gênesis, se não me engano, e antes de Apocalipse. Bem facinho de achar, não é muito difícil não, né? Muitas vezes também, né, igrejas, elas fazem movimento por palavra de ordem, né? Às vezes eu estou escutando uns louvor e tem alguns irmãos aqui que devem até conhecer, né, uns louvor do Lázaro. Então aí ele está louvando, né? Creio que é numa igreja, né? Ele está louvando, aí ele começa a dar palavras de ordem. Ah, não, mas agora a igreja vai dar um glória a Deus que vai estremecer o teto. Ah, não, a sua família vai subir. Todo mundo, aleluia, glória a Deus. Então, às vezes, pela palavra de ordem, muitas coisas acontecem dentro da igreja, um movimento que, às vezes, sabe, coisas que estão sendo induzidas às pessoas a dizerem, a fazerem, né? É muito fácil eu chegar aqui e pregar sobre o que todo mundo quer ouvir, né? Ou eu ir numa igreja que ninguém me conhece e lançar profecia para tudo quanto é lado. E a profecia que teria que ser lançada, que é a palavra de Deus, eu me esqueço dela, né? Porque às vezes os homens querem chegar em igrejas e ser super-homens. Não, porque aqui tem um desempregado, Deus está falando que aqui tem um desempregado. No meio de 200 pessoas não vai ter um desempregado? Não vai ter um doente? Não vai ter um com problema? Claro que tem. Agora você está sentado aí, eu vou falar, tem um doente aqui, Deus está me falando. Claro que a pessoa vai falar, não, está falando comigo, sabe? Agora, quando Deus fala a verdade, quando Deus sempre fala a verdade, né? Mas o homem que quer distorcer a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, veja bem, ela é igual a matemática. Não é diferente a palavra de Deus. Hoje você pode pegar rapazes e moças que tem uns que não sabem fazer tabuada. Eu mesmo trabalho com lá que ele tem que fazer com a calculadora. Aqui tem 3 de 8. 3 de 8 quanto é mesmo? Então, e eu no meu tempo não, você tinha que saber a tabuada. Na época que eu estudava, a gente tinha que saber a tabuada. Não era coisa assim de você decorar, não. Porque a professora chamava na frente e falava, ó, quanto é tanto vezes tanto, você tinha que saber. E hoje é tudo decorado, hoje é tudo na calculadora, hoje ficou tudo fácil. E por isso que muitas crianças hoje, rapazes e moças, não sabem a tabuada. A maioria deles não sabem, né? E a palavra de Deus não é diferente não, gente. Sabe? Às vezes você vem na igreja, você ouve, mas você não assimila nada, você não guarda. Você não guarda. E muitas vezes decoramos algum versículo e achamos que aquilo ali... Vai chegar uma época, que nem em muitos países aí, que nós não vamos ter o papel, não. Nós não vamos ter o papel, a Bíblia aqui, ó. E aí você vai ter que se virar com aquilo que ficou no seu coração, naquilo que você aprendeu. Porque a palavra de Deus é isso. Não é decorado, nem aprendido assim. É guardada no coração. Por isso que a palavra diz, para a gente guardar, esconder a palavra no nosso coração. Porque muitas vezes a gente é afrontado. Ah, mas eu não estou com a Bíblia aqui, eu vou falar o quê? Por quê? Porque às vezes nós sentamos, ouvimos e a coisa passa pela nossa frente e nós nos esquecemos do que Deus quer para nós. Então, a palavra de Deus tem que ser que nem a matemática na nossa vida. Nós devemos aprender a palavra de Deus. Às terças-feiras que eu venho aqui, eu fico ali, ó, sentado, e a pessoa faz pergunta e eu fico olhando assim, né? E eu admiro o dom que Deus derrama na vida das pessoas, de ensinar, que já é um dom que eu não tenho muito. Eu sei falar a palavra, agora ensinar, esmiuçar a palavra como é na terça-feira aqui, e eu fico ali sentado, às vezes nem pergunto nada, fico olhando pro professor e fico assim, né, admirado. Então Deus derrama isso nas vidas das pessoas, né? Então nós devemos guardar muito bem isso. Que a palavra de Deus nós temos que guardar no coração. Não decorar a palavra de Deus para estar falando versículo toda hora, mas sim guardar e viver. Outra coisa também que eu queria dizer aos irmãos é que muitas vezes nós pregamos porque Deus amou o mundo. Ó, gente, eu vou pregar hoje. Eu já ouvi, Deus amou o mundo 500 mil vezes.
Sempre aquele que não sabe nada fala. Eu já ouvi pregando de Jonas, já ouvi que Deus amou o mundo. E geralmente é aquele que na hora que você encosta para perguntar para ele qualquer coisa sobre Deus, ele é o que conhece menos. Porque o problema do homem é esse. Quando ele acha que ele conhece muito a palavra de Deus, ele é o que menos conhece. Então nós devemos nos atentar a tudo que Deus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus pode estar falando com você, repetindo, insistindo conosco, e nós não estamos dando brecha para que Deus venha trabalhar na nossa vida. Devemos nos atentar muito bem quanto a isso. Como nossos cultos nos lares, Deus está abençoando, acrescentando a cada dia mais irmãos, porque Deus está querendo tratar com a igreja dele. Essa igreja hoje aqui poderia ter 5.000 membros, certo? Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer pessoas, Deus não quer números, Deus quer verdadeiros adoradores. É isso que Deus pede, verdadeiros adoradores. Se ficar 4 pessoas aqui que verdadeiramente adoram a Deus, é isso que vai confortar o coração de Deus, que meu irmão mandou uma mensagem, né? Nós ajuntamos no culto. Se uma alma se render aos pés do Senhor, há festa no céu, né? E muitas vezes nós queremos que 30, 40, 50, 60, 70, 200 almas se rendam ao pé de Deus, que aí sim Deus está fazendo. Eu preguei, a palavra diz o quê? Que nós pregamos, nós plantamos, nós regamos, mas quem dá o crescimento é Deus. Não adianta a gente querer forçar, porque quem dá o crescimento é Deus. Amém? Eu estava meditando nessa palavra de Jonas, né? Então nós podemos colocar o título dela, A Causa da Nossa Desobediência, né? Creio que a maioria dos irmãos, se não todos, né? Mas a maioria aqui conhece a história de Jonas, né? E eu lendo no versículo 2 aqui, a palavra de Deus nos diz assim de Jonas. Deus ordenando a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor, né? Então, como eu disse, o título dessa mensagem, A Causa da Nossa Desobediência. Vocês veem aqui, esse capítulo 1, nesses primeiros 3 versículos, é que Jonas, o que aconteceu? Ele desobedeceu, ele fugiu de uma ordem que Deus deu para ele, né? Vocês veem que Deus falou, você vai e faz. E ele tomou outro rumo. Muitas vezes as coisas acontecem erradas na nossa vida por isso, porque Deus nos dá uma ordem. Deus fala para irmos e nós tomamos outro rumo, né? Então a desobediência de Deus muitas vezes é a causa das nossas tristezas, né? Se nós formos um pouquinho mais adiante, nós vemos que no versículo 4 e o 5 diz assim: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo, né? Aqui nós vemos que Deus mandou aquela tempestade, aquela agonia, aquele maremoto, né? E as pessoas não sabiam o que fazer. As pessoas ficaram assim, desesperadas. E muitas vezes acontece na vida das pessoas esse desespero. E nós, muitas vezes, somos o Jonas da vida. Porque nós vemos as pessoas clamarem, necessitadas, desesperadas dos nossos lados, e nós ficamos quietos. Não temos uma palavra
para incentivar, uma palavra para ajudar as pessoas, né? E as pessoas clamam, ficam desesperadas, não sabem para onde correrem. E o verso 6 aqui, ainda do capítulo 1, diz assim: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Você vê que numa situação dessa, muitas vezes as pessoas estão desesperadas, estão angustiadas, agoniadas do nosso lado. E o que nós estamos fazendo? Dormindo, né? E você vê que quando acontece isso, a hora do desespero, eu posso crer no que for, não creio em Deus, nesse Deus que vocês pregam, eu não creio. Eu creio em tudo, menos nesse Deus que vocês pregam. Só que na hora da angústia, as pessoas sabem que esse Deus é o verdadeiro. Por mais que ela busque outro Deus, ela sabe que esse Deus é o verdadeiro. Isso tem acontecido na minha vida no serviço. As pessoas estão lá, enquanto estão bem, estão sossegados, estão de boa, estão fumando, estão bebendo, estão farreando, dando risada. Quando lhes sobrevém qualquer angústia, qualquer coisa que foge do controle delas, ela chega até mim, fala: ora lá, vai lá na igreja, ora, põe meu nome no grupo de oração para ver se Deus resolve esse meu problema. E são problemas que elas olham, os médicos não podem resolverem. Essa semana uma pessoa veio falar comigo sobre isso. São problemas que não podem ser resolvidos pelo homem, que não podem ser resolvidos pelo médico. Somente Deus é o único que pode resolver. E assim como esse homem, esse mestre do navio, seria o capitão, alguma coisa, ele viu que aquela situação, ele não era homem que tinha feito a primeira viagem. Ele já devia ter visto tempestade, chuva, mas aquela ele viu que era diferente, né? Aquela não era uma coisa comum, que eles olhando para um lado, olhando para o outro, ia dar para resolver. Então, espera aí, tem alguém que está dormindo, mas como que nós estamos passando essa tempestade e esse homem está dormindo? Tem alguma coisa errada. Então, foram lá e falaram para ele: clama esse teu Deus que creio que vai resolver o nosso assunto. E as pessoas do mundo são a mesma coisa. Quando eles olham para um lado e outro, não tem mais jeito, clama ao seu Deus lá. Fala com o seu Deus para ver se ele resolve. Foi o que aconteceu aos profetas de Baal, né? Clamaram a Baal, clamaram e nada de fogo descer. Elias falou: tá bom, então agora é minha vez, espera aí que vocês vão ver se desce fogo ou não desce. Aí ele clamou e aí creram que aquele era o Deus verdadeiro, que aquele é o Deus que manda fogo do céu, né? Então nós devemos nos atentar a isso. Se nós formos um pouquinho mais para frente, no verso 2, no capítulo 2, quer dizer, diz assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Você vê que o homem de Deus, quando ele realmente está numa situação que ele olha e vê que não tem jeito, e ele realmente clama a Deus. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque não clamamos a Deus, não buscamos, não batemos, não vamos de encontro a Ele, porque o Pai está aqui, para nos salvar, para nos ajudar, para nos libertar de tudo aquilo que é contrário à palavra dele. E às vezes nos esquecemos de clamar mesmo de coração a esse Deus, e as coisas não acontecem nas nossas vidas. São falhas que deixamos, como que eu posso dizer assim, quando estamos bem, às vezes até nos esquecemos de Deus. Quando tudo está fluindo, quando tudo está caminhando para o lado bom, nós nos esquecemos de clamar a Deus. Aí quando vem aquela angústia, quando vem aquela
aquela peleja que nós vemos que nós não conseguimos sustentar, aí sim nós clamamos a Deus. E é por isso que várias vezes Deus manda essas pelejas para nós, porque muitas vezes começamos a nos esquecer que nós temos a quem recorrer. Não passamos por luta, passamos, mas nós temos a quem recorrer. Esse é o nosso refrigério, é isso que nos ajuda na nossa caminhada. E quando clamamos a Deus em qualquer das circunstâncias, você vê que ele falou aqui que ele estava no ventre do inferno. E a palavra de Deus nos diz que Deus nos vê em qualquer lugar, tanto no alto, como no mais profundo, como no dia, como na noite. Deus nos vê em qualquer lugar, né? E às vezes a gente fala assim, né? O poder da Bíblia, da palavra de Deus, ela é muito grande, né? Eu não sei quem já assistiu, assisti aquele filme, O Livro de Eli, né? Ele narra uma história toda. Só que uma coisa que ficou assim, foi a luta do homem para encontrar esse tal desse livro, que era a Bíblia, né? Um homem que ele era corrupto e queria deter todo o poder. E ele falou, o cara perguntou para ele, mas por que você quer tanto esse livro? O que tem de tão especial nele? Ele falou, porque se eu tiver esse livro, eu consigo dominar as pessoas. E é hoje que muitos homens usam a Bíblia para dominar e para enganar as pessoas. Por isso que eu sempre digo, nós devemos conhecer a palavra de Deus, a pura, a genuína, porque não cairemos em laços. Nós saberemos quando a palavra de Deus é verdadeira e quando não. Por isso que nós temos que ter ela no nosso coração e nos atentarmos a tudo que é pregado. Porque aí você vai saber a diferença, eu saberei a diferença do que é e do que não é. Amém? Então, e esse filme foi uma luta assim, desse homem querendo pegar esse livro, e chegou no fim das contas, o livro na verdade estava no coração do homem que estava levando o livro. Quando o homem no fim conseguiu pegar o livro, tinha uma mulher cega que ele subjugava ela, porque ela era cega, ele judiava dela, ele obrigava ela a ficar do lado dele. E chegou no fim das contas, quando ela abriu o livro era em braille. Vê que situação. Aí ela colocou, ele olhou o livro, falou, mas não tem nada escrito. O livro que eu tanto corri atrás não tinha nada escrito. E era em braille, né? Moral da história, ele acabou tendo que ficar na mão da mulher que ele tanto subjugou, que ele tanto judiou, né? Então a palavra de Deus é assim. Este é um livro mesmo que ele dá vida, e se o homem usar ele, utilizar ele com mau uso, ele vai subjugar as pessoas, como nós vemos hoje, pessoas serem enganadas não por esse livro, mas por homens corruptos, que querem tudo para o seu próprio bem, para o seu próprio deleite. Mas isso está escrito aqui também, que homens usariam da palavra de Deus para subjugarem as pessoas para o seu próprio uso, para a sua própria, o seu próprio gasto, o seu próprio deleite, né? E nós devemos estar atentos, brigando e lutando contra isso, e pelo menos tentando, se não conseguirmos, mas pelo menos tentarmos levar para as pessoas a verdadeira palavra de Deus, como já foi pregado aqui. E como a gente sempre prega, a palavra de Deus, ela não tem enigma nenhum. A palavra de Deus é isso aqui que a gente lê. Passou disso aqui, é tudo mentira. Certo? Isso daqui, nós vamos ver, como o irmão sempre prega, nós vamos ver milagres acontecerem dentro dessa igreja, nós vamos ver coisas grandes. Deus quer coisas maiores. Só que cada um de nós que estamos aqui dentro é um milagre hoje. Cada um de nós que estamos aqui, porque poderíamos estar aonde nesse momento? Estamos aqui buscando vida, e não interessa o que venha a acontecer conosco. Nós não vivemos por uma cura, nós não vivemos por uma prosperidade, nós vivemos pela palavra de Deus. Nós almejamos estar com Cristo, nós almejamos a vida eterna, porque essa é a verdadeira prosperidade do homem, como eu sempre digo. E isso ninguém vai conseguir tirar de mim, não vai conseguir mudar o meu pensamento.
Porque isso diz a palavra de Deus, assim está escrito na palavra de Deus, que o homem próspero é aquele que tem Deus. O homem próspero é aquele que entende a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, amém? No capítulo 3, o versículo 4, a palavra de Deus nos diz assim: E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, pregava e dizia ainda: 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, porque a palavra... Certo, só até aqui. Então vocês veem que quando a palavra de Deus foi pregada em Nínive, os homens creram. E quando o homem crê na palavra de Deus, ele muda, ele se cobre. Mas do que? Da palavra de Deus. O homem vem e vê o verdadeiro arrependimento, que é isso que Deus quer. Por isso que Deus, ele dá a chance de todo dia o homem levantar e ver o clarão do sol, para que isso venha a acontecer na nossa vida. O homem se arrepender. Você vê que Jonas estava com medo de ir lá pregar, porque sabia que ele podia aparecer lá, como eram inimigos deles, poderia aparecer lá e o povo matar ele. Mas Deus falou: não, você vai. E muitas vezes acontece com nós também. Tem uns traficantes ali, você vai. Eu não vou não, eu vou para cá. Não, você tem que ir. Então Deus faz você ir lá embaixo, caminhar pelo deserto até você chegar para aquilo que você foi enviado. E muitas vezes nós devemos nos atentar a isso. Estava vendo também um testemunho de uma mulher na internet, católica, né? E ela falando que Deus estava incomodando com ela. Vai lá e fala com aquela pessoa. Não, nem conheço, como que eu vou falar com a pessoa? Né? Um testemunho assim, diferente. E ela falou: não vou falar não. Aí, tá bom. Deus, eu falo se ela entrar no mesmo vagão que eu. Rodou para um lado, rodou para o outro, a mulher entrou no mesmo vagão que ela. Não, Deus, eu vou falar se ela for lá para o último vagão e eu para o primeiro. Aí não teve jeito. Elas chegaram e se encontraram. Ela falou, resumindo, né? Ela falou com a mulher. Falou: irmã, Deus está me incomodando. Eu não sei se a senhora é cristã, se a senhora é católica. Eu sou católica. Só que Deus está falando para mim falar isso com a irmã. Porque a irmã abriu a boca, abraçou ela e começou a gritar, espernear e dando glória a Deus. E todo mundo olhando, que ela ficou até com vergonha, né? E contou lá o testemunho que a irmã estava buscando alguma coisa de Deus e que Deus pediu uma confirmação para Deus, né? Porque é muito fácil eu falar para a irmã Magda: irmã Magda, eu estou buscando uma casa de Deus. E daqui a pouco a irmã falar: não, Deus confirmou no meu coração que você vai ter uma casa. Mas você está andando na rua, no meio de milhares de gente, chegar uma pessoa do nada e entregar uma palavra de Deus para você, você vê que é coisa tremenda, né? São coisas que não... Bem, Deus abençoe. São coisas que não acontecem cotidianamente, né? Então, mas é assim que Deus trabalha. Quando precisamos de algo, nós não devemos nos desesperar. Pedimos, oramos e aguardamos, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. As coisas de Deus e o pensamento de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. O homem tem um pensamento, Deus tem outro. Amém? Então, continuando aqui, vocês viram que até os homens, a cidade toda, recebeu a palavra de Deus e acataram aquela ordem de Deus, porque eles saberiam que somente aquilo poderia livrar a cidade toda, porque Deus, como ele fez com Sodoma e Gomorra, ele ia fazer com Nínive a mesma coisa, se os homens não se arrependessem. E hoje não é diferente. Quando a palavra é pregada, Deus lança a palavra nos nossos corações, e muitas vezes o homem endurece o coração. Deus, pela sua infinita bondade, lança a palavra novamente, fala com o homem novamente. O que o homem faz? Endurece o coração. Estou falando de crente, eu não estou falando de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Estou falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus.
Só que Deus, ele é longânimo. Mas fala a palavra de Deus que uma hora vai cessar isso tudo. E aí sim, aí o crente vai ter que ser exprimido mesmo. Ele vai ter, aí sim nós vamos ter que ser provado, passado pelo fogo e aprovado. Como nós vemos ao redor do mundo aí acontecimentos de pessoas que estão sendo exprimidas, estão sendo queimadas vivas, né? E nós que às vezes temos esse privilégio de estarmos aqui ouvindo, muitas vezes endurecemos os nossos corações à palavra de Deus. Não a palavra de homens, mas a palavra de Deus. E isso sempre está sendo pregado no nosso meio, e muitas vezes nós estamos dispersos quanto à palavra de Deus. Não endureçais o vosso coração, porque no deserto pereceram muitos, porque fecharam o coração. E muitos não entraram na terra prometida também. E muitos crentes, vai acontecer daquele dia também, não verem a Deus para a eternidade, para a salvação. Muitos verão para a condenação, porque Deus é aquele que esquadrinha os corações. Nós não conseguimos, nós não sabemos o que tem no coração do homem. Nem o homem mesmo conhece o seu próprio coração, mas Deus é aquele que faz a divisão do espírito e da alma e que conhece o coração do homem. Então, por isso nós devemos nos atentar à palavra de Deus, amém? Se nós vemos aqui do 3, o versículo 6, a palavra diz assim: porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, cobriu-os de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Vê que palavra poderosa é essa? Um rei, né? Um rei não se dobra a nada. Reis não se dobram a nada, porque ele é o como se diz, é o presidente, né? Ele é o top. E ele recebeu a palavra de Deus no coração. Ele viu que chegou salvação e ele próprio arrancou as roupas, se vestiu de saco e de cinza, fez e proclamou um decreto. Até os animais iriam jejuar. Coisa tremenda, né? O que um animal entende para o nosso entendimento? O animal não entende nada, né? Para que o animal, que pecado tem um animal? Não tem pecado. Mas você vê que a palavra foi tão poderosa, ele creu tanto, que ele falou, ele proclamou que até os animais, e muitas vezes o crente dentro da igreja, ele não quer se vestir de pano de saco de cinza. Coisa tremenda, né? Como que Deus perdoa, como que Deus nos dá tudo isso aqui, e muitas vezes, irmão, dentro da igreja não perdoa o outro, estão de coração fechado para com o outro. Então nós devemos aprender, porque a palavra de Deus nos ensina, ela nos ensina e muito. Deus, ele é amor, Deus é justiça, né? Como eu sempre digo também, sempre repito, conheci um irmão que ele pregava muito, prega até hoje, é um homem de Deus. Ele sempre falava assim, eu sempre analisava isso, né? Que ele falava que da mão do diabo, você pode estar assim, ó, enlaçado do jeito que você tiver. Se você clamar a Deus, ele vai lá, ele abre a mão do diabo e acabou. Não tem diabo que segure o homem no pecado, né? Só que quando o homem cai na mão de Deus, não tem quem livra ele, gente. Quando o homem está assim, ó, que se Deus fechar o homem, falar, agora eu vou trabalhar com esse barro bem trabalhado, não tem quem tira o homem da mão de Deus, porque Deus, ele é tremendo. E a palavra de Deus nos diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Isso é palavra para crente, gente, não é palavra para incrédulo não, viu? É palavra para crente. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então,
nós devemos consertar nossos caminhos diante de Deus. Porque quando cairmos na mão de Deus, não adianta falar, Senhor, eu não merecia isso não, porque Deus vai amassar. E Deus vai amassar. E aí você vai ter que sair da mão dele do jeito que ele quer, não é do jeito que nós queremos não. Porque vocês veem aqui que Jonas, ele foi ao contrário à palavra de Deus, né? Porque muitas vezes igrejas pensam que Deus é exclusividade deles. E não é. Deus não é exclusividade de ninguém, né? Porque se nós vemos aqui, no versículo 4, capítulo 4, o versículo 1, diz assim, ó: mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal, né? Você vê que Jonas, engraçado, né? Deus pediu para ele pregar, ele foi, pregou, as pessoas se arrependeram e ele ficou desgostoso. Deu para entender? Não era para ele ficar contente? Era para ele ficar contente, jubiloso, e muitas vezes acontece isso no nosso meio. Nós vamos, pregamos, a pessoa se converte e nós não ficamos contentes. Que nem a irmã estava aqui hoje falando das pessoas que foram batizadas, das crianças, tudo, né? Então isso é motivo de alegria para a gente. Que os irmãos que foram batizados, que realmente Deus venha trabalhar na vida deles e que eles venham se firmar, que eles venham ter entrado na água através do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra, certo? Da palavra do arrependimento, do perdão. E muitas vezes acontece isso com a gente. Pessoas são salvas, é pregado o evangelho e nós mesmos às vezes pregamos para as pessoas se arrependem, se achegam a Cristo e nós parece que não gostamos. Que foi o que aconteceu com Jonas, né? Uma cidade, imagina você pregar para uma cidade toda e a cidade toda se converter do seu mau caminho. Uma coisa tremenda. E ele desgostou. Por quê? Porque era inimigo deles. Ele queria pregar, mas queria que Deus matasse todo mundo. Não queria que Deus deixasse ninguém vivo. Não, Senhor, mas eu queria pregar e queria que matasse todo mundo. Ficou desgostoso. Nós vemos que no decorrer da narrativa aqui da história de Jonas, você vê que Deus fez crescer um pé de amoreira, que nome difícil danado. E Deus fez crescer para fazer sombra para ele e tudo, né? E na mesma da hora, Deus colocou um bicho, secou aquilo tudo e ele ficou chateado por aquilo, por a boboreira ter morrido, né? Que coisa engraçada, hein? Né? Você vê que no fim Deus fala com ele o quê? Como que você ficou triste por uma planta que nasce, seca, né, e morre, e não ficaria triste se eu acabasse com aquela cidade, né? Eu creio que depois Jonas refletiu nisso, né? Porque muitas vezes as pessoas, o mundo hoje está assim, né? Não que não devemos proteger os animais, mas hoje as pessoas estão dando muito mais valor quando você pega um animal ou quando põe no vídeo alguém judiando, né, de um animal. Não que eu sou a favor de judiar de animal, veja bem, mas está comovendo muito mais as pessoas, um animal, uma planta, um bem material, do que o que está sendo feito com o ser humano. O ser humano está sendo massacrado, o ser humano está sendo extirpado. Muitas vezes até esses irmãos ao redor do mundo estão morrendo e não está nos comovendo tanto quanto uma planta que morre, um animal que morre, né? Então, Deus nos chamou para que pudéssemos trazer vida às pessoas, para dar vida às pessoas, e não estarmos às vezes até com raiva, né? Que Deus sempre bate nessa tecla. Não sou eu,
eu de mim não poderia fazer nada, não poderia ter amor pelo próximo, mas o amor que está em nós vem de Deus. E muitas vezes fechamos o coração para o próximo, não ligamos, né? Então, Deus não é exclusividade de igreja nenhuma. Nós devemos fazer a vontade de Deus, não Deus fazer a vontade do homem. E o homem hoje se esquece disso. O homem quer que Deus faça a vontade dele, para depois ele fazer a vontade do homem. Muitas vezes, o que acontece? Deus, eu vou te dar, mas depois o Senhor vai me dar. Deus, se o Senhor me curar, depois eu vou pregar para as pessoas que Deus cura, né? Então nós devemos crer isso. Às vezes nós podemos, muito fácil eu chegar aqui, levantar a mão e falar: eu recebi uma bênção de Deus, eu recebi uma cura de Deus, aleluia, Deus é tremendo. Eu recebi um carro, eu recebi uma casa, aleluia, Deus é tremendo. Agora eu quero ver a pessoa estar pregando, dando glória a Deus, quando fala: não, eu tenho a doença, glória a Deus, porque Deus está salvando a minha alma. Eu não tenho nada para comer hoje, aleluia, glória a Deus. É difícil da gente fazer isso. É quase que impossível o homem abrir o seu celeiro, não ver nada e dar glória a Deus. É muito fácil darmos glória a Deus quando estamos empregados, quando estamos bem de saúde. Como disse Abacuque, né? Ainda que ele não tenha nada, que a vide não deu seu fruto, que as vacas não reproduzam, não dê leite, ainda assim eu dou glória a Deus. Jó, a mesma coisa. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas hoje, se Deus não dá, hoje é pregado que se Deus não dá, Deus não é Deus. Ou eu estou em pecado, ou eu não estou obedecendo a palavra de Deus, né? Deus, nós nunca devemos nos esquecer que Deus, Ele é quem faz aquilo que lhe apraz em nossa vida. Quando o homem começa a reconhecer que é Deus que faz, e não nós que obrigamos Deus a fazer, ou que nós queremos que Deus faça na nossa vida, nós começamos a crescer e crescer, porque Deus, ele não é movimento, Deus não é aparência, Deus, ele é vida, Deus é amor, Deus, ele é justiça. Eu gosto de pregar que Deus, ele é justo. Eu gosto de ver isso porque ele é justo. O irmão Alcides falou uma coisa aqui que me deixou assim, né? Veja bem, ele falou que nós não devemos questionar Deus, e é o que nós mais fazemos. Senhor, por quê? Né? E eu me peguei um tempo atrás falando: Deus, mas por quê? Porque eu não peço uma coisa que eu acho que eu já pedi infinitas coisas para Deus, muitas coisas. A única coisa que eu nunca pedi para Deus foi cargo em igreja, porque eu sei que tem muitas pessoas que andam muito atrás de cargo em igreja, né? Eu não sabe, nunca pedi para Deus. Deixo Deus trabalhar da melhor maneira que Ele queira na minha vida, né? E quando o pastor me chamou, falou: você vai ser consagrado a diácono, né? Aí eu cheguei em casa e falei: meu Deus, mas por quê? Né? Questionei a Deus o porquê, que eu não achei que eu seria digno disso, né? Mas não é a gente que escolhe o que Deus tem pra gente, né? Depois eu até me arrependi de ter perguntado o porquê, né? Porque Deus, ele nos chama a cada um aqui nessa igreja, eu estou falando, para uma obra. Então Deus não te chama em vão. Deus, ele tem alguma coisa para nós e ele necessita da nossa ajuda para que possamos estar fazendo a verdadeira obra de Deus. Como eu já disse, essa igreja aqui podia ter 1000 membros. É a coisa mais simples que tem, como nós vemos hoje, que cada dia tem uma placa de igreja. Só que Deus, ele está querendo fortalecer um povo. Deus está querendo mandar um povo
mandar os trabalhadores da seara dele prontos para estarem proclamando o verdadeiro evangelho. Então Deus vai nos ajuntar com outras igrejas que pregam o verdadeiro, que tem a mesma direção de palavra, para que possamos estar ajudando as pessoas. Mas primeiramente, Deus quer que curamos as nossas feridas. Não adianta como a palavra de Deus diz, um cego guiar o outro, cairão ambos no buraco. Então Deus está nos curando, Deus está trabalhando nas nossas vidas, devemos nos atentar a isso, certo? Que Deus quer uma obra ainda maior, como é pregado pelo irmão. Deus vai fazer uma obra maior aqui nessa igreja. Não é quantidade, nem volume e nem raio, porque eu no decorrer da aliança com Cristo eu já vi muita coisa. Creio que o irmão Arnaldo, que está no começo, o Miguel, que veio um pouquinho mais, vimos muita coisa. Nós vimos o poder de Deus trabalhando no nosso meio assim, com grande poder, sabe? Os mais antigos. Só que não é, na verdade, o poder de Deus é a palavra, não são sinais. Não são sinais. É muito fácil hoje ser pregado, que nem pessoas estão até pagando para pessoas fazerem encenação dentro de igreja. Deus não precisa disso, gente. Deus é Deus. Deus, vocês veem que Deus ele é tão bom que na verdade Deus não precisa de nós. E Ele nos mantém ao lado dele, porque Ele sabe que nós precisamos dele. Deus ele é tremendo nisso. Até nisso Deus ele é tremendo. Nós precisamos dele e Ele nos mantém ao seu lado. Bem, que mais nós precisamos? Mais nada, gente. Quem aqui tem Deus realmente, quem está com Deus no coração, não precisa de mais nada. As lutas, as tempestades, os maremotos virão? Claro que virão, gente. Mas aí nós deitaremos que nem Jonas e dormiremos. Nós deitaremos que nem Cristo deitou dentro do barco e dormiu. Enquanto os homens estavam, Senhor, mas nós vamos perecer, faz alguma coisa. Calma, Mara, acalmou. Então Deus, ele trabalha assim. A tempestade na sua vida está bem movimentada. Cristo pode fazer assim, acalma a tempestade da sua vida. Porque Ele pode acalmar a tempestade da nossa vida, amém? Para encerrarmos, nós vamos ler aqui Jonas 3,10. Diz assim: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez, né? Então, dando sequência disso aí, que Jonas, esse é o Deus que nós cremos. Quando o homem realmente se arrepende, quando o homem realmente buscam a sua face, Ele é o Deus que se aplaca da nossa situação, é o Deus que perdoa, que verdadeiramente perdoa o homem, enquanto muitas vezes o irmão, o ser humano não quer perdoar o seu semelhante, amém? Vamos estar nos atentando à palavra de Deus, porque a cada dia Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Nós sabemos, nós vemos através dos cultos nos lares, através das vigílias, em todas as áreas Deus tem feito alguma coisa, embora que nós achamos que não é coisa grande, porque muitas vezes o grande para o homem é tamanho, é volume, e para Deus não. Para Deus é grande para Deus, como se diz, né? Ele deixa as 99 ovelhas que estão lá e vai buscar aquela que necessita dele. Nós devemos nos atentar e olharmos mais para o lado de Deus, como se diz, o que Jesus faria no meu lugar? Não Pedro, não Paulo, não Silas, não João, mas Jesus. O que Jesus faria no meu lugar? A palavra dele foi lançada, a palavra dele é para mim, é para você. A palavra de Deus nos diz o quê? Quem tem ouvido,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus por isso, e que Deus venha ser louvado e engrandecido no nosso meio. Amém?